Pronto. Então, vamos nós. Hoje a gente vai pegar todo o conteúdo que a gente viu, que estava relacionado aos objetos, referência, criação de classes, atributos, tudo que a gente viu, e misturar com o conceito de vetores. Então a gente vai começar a manipular os nossos objetos dentro dos nossos vetores. Nós vamos trabalhar com duas formas de vetores. E para exemplificar as duas num projeto só, a gente tem o projeto da bodega, que ela representa um mercantil, uma farmácia, um banco, qualquer coisa, onde você tem dois modelos de lista, dois modelos de fila. Por exemplo, se você chega no mercantil, num banco, e você tem 3 caixas, é como se você tivesse um vetor, e esse vetor tem 3 posições. E cada uma dessas posições pode ter uma pessoa ou não ter uma pessoa. Entrar e sair pessoas dos caixas não muda a quantidade de caixas, concorda? Eu não estou adicionando uma pessoa no caixa, fazendo um push e criando uma posição a mais no final do caixa. Foca. Então, por exemplo, o que significaria criar um caixa com 3 posições sem ninguém? Seria um caixa com 3 posições, o tamanho do vetor é 3, mas como é que eu faço para representar que não existe ninguém naquela posição? Nulo. Da mesma forma da motoca e do lapiseira, o valor que eu coloco numa referência para dizer que não tem nada naquela referência é nulo. Se eu estivesse trabalhando com um número, para eu dizer que não tem nada, por exemplo, quantas bananas você tem? Dizer que eu não tenho nenhuma banana significa dizer que eu tenho 0 banana. Se eu estou trabalhando com um texto, dizer que eu não tenho nada nesse texto significa atribuir que valor para o texto? Um texto vazio, um texto sem nenhum conteúdo. Tudo bem? E um texto sem nenhum conteúdo é um valor nulo para o texto. Um texto, um valor 0 significa um número vazio. E um nulo significa um objeto que não existe. O valor existe. A referência aponta para nulo, mas ela representa que não tem ninguém lá. Então, se eu estivesse pensando numa fila de caixas, eu poderia dizer que os meus caixas seriam um array de pessoa. Um array de pessoa. Só que, se fosse só array de pessoa, eu seria obrigado a ter sempre uma pessoa em todas as opções. Então, eu não vou dizer que é um array de pessoa. Eu vou dizer que é um array de pessoa ou nulo. Desculpa, esqueci que vocês só enxergam metade da tela, porque a resolução dele é menor. Vocês só enxergam metade da tela. Tá. Então, ele não é um array de pessoa. É um array de pessoa ou nulo. Não era assim que a gente representava? Para dizer que o meu objeto poderia ser 2 coisas. Então, cada posição do array pode suportar um objeto pessoa ou um valor nulo. Por exemplo, nesse caso aqui, eu teria que o primeiro objeto, que o primeiro lugar é uma pessoa, o segundo é um nulo e o terceiro é uma pessoa. Então, significa que o primeiro caixa tem alguém, o segundo caixa não tem ninguém e o terceiro caixa tem alguém. O que seria perguntar se o caixa na posição 1 está vazio? Seria perguntar o quê? Se o caixa da posição 1 é igual a nulo. Saber se não tem ninguém na posição 1 do caixa é saber se o caixa na posição 1 é igual a nulo. O que é que significa colocar vazio no caixa 1? Por exemplo, o cara tinha uma pessoa, ela estava em atendimento. Como é que eu tiro a pessoa do caixa 1? É fazendo um pop? É arrancando um caixa e diminuindo o vetor? Isso faz sentido? Não faz sentido eu diminuir o vetor. É como se eu estivesse arrancando o caixa. Eu não estou arrancando o caixa. Eu estou tirando a pessoa que estava lá.
Se ter uma pessoa é ser diferente de nulo, tirar a pessoa é fazer o que nessa posição do caixa? É colocar nulo. Quando eu coloco nulo nessa posição, eu estou dizendo de novo que não tem ninguém. O que é que significa colocar uma pessoa nessa posição? É fazer a atribuição dessa posição, por exemplo, para uma nova pessoa. Então, se eu jogar uma pessoa aqui dentro, vai deixar de ser nulo, e aí... Ah, tá tortando, né? Desculpa. Então, eu vou botar uma linha aqui para avisar que eu só posso comer metade da tela. Beleza, pessoal? Então, é isso que significa manipular. Nesse caso aqui, adicionar ou remover pessoas não são operações de push ou pop, porque o tamanho não muda. O tamanho é sempre fixo. O que muda é o valor das variáveis. Beleza? Então, vamos agora para outro caso. Isso vai ser mais sobre a atribuição do que realmente. Exato. É só o processo de atribuição. Ou eu atribuo a pessoa, ou eu atribuo o nulo. Só que, por exemplo, agora você pensa na fila de espera. A fila de espera não tem sentido que seja uma fila com buracos. Porque que é o que acontece quando uma pessoa é chamada no caixa? A fila anda. Então, a fila de espera começa vazia. Mas quando chega o João, o que acontece? A fila de espera, que estava vazia, agora vai dar espaço para o João. Se chega a Maria, o que acontece? A fila de espera, que só tinha uma posição, agora vai ter que adicionar mais um espaço, e nesse espaço eu vou colocar a Maria. Se por acaso chega a Joana, eu tenho que tirar, preciso de mais um espaço, e aí eu coloco a Joana. Então, na fila de espera, como é que eu adiciono uma pessoa na fila? Seria uma operação de quê? Um push, não é o push? O push cria um espaço novo e coloca esse valor no final do espaço. O que é que o pop faria? Tiraria o último elemento, né? Então, nesse conceito aqui, adicionar uma pessoa é fazer um push, porque literalmente a fila aumenta. Se, por exemplo, a primeira pessoa for chamada no caixa, o que é que eu tenho que fazer? O João, que estava na fila de espera, vai sair da fila de espera e vai para onde? E vai para o caixa. E o que acontece com a fila de espera? A fila de espera que tinha 3 elementos vai passar a ter quantos agora? 2. Então, qual é a operação que faz com que eu tire o primeiro elemento da fila? Alguém lembra? É o unshift. O unshift retira do começo. Desculpa. É o shift. Shift retira do começo e o unshift coloca no começo. Por exemplo, bora pegar aqui para a gente olhar. Se eu abrir um Node aqui, e eu vou criar uma lista, seja uma lista com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7. Então, se eu perguntar cadê minha lista, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu fizer lista.push do 0, o 0 vai para onde? Para onde é que ele vai? O push adiciona no final. Então, no caso, o 0 vai ficar onde? Desculpa, não é lista.push, é L, que é o nome da minha variável, né? Então, o 0 vai para a última posição, porque o push adiciona no final. Se eu quiser adicionar no remover do final, eu removo com pop. Então, agora ele voltou a ter 7 elementos. Então, eu vou adicionar agora o 9 no final da lista. Eu adiciono como? Push. O push cria um espaço a mais e copia o elemento no final. Acabei de colocar o 9. Se eu quiser remover o 9, eu removo com o pop. Só que o pop não só remove, ele remove e
devolve. Então, se eu pegar o resultado do POP, eu sei quem foi que saiu. Quem foi que saiu? O 9. E se eu perguntar qual é o valor de L, é o 7. Ok? Então, o push coloca no final e o pop retira do final. Bora agora para outra ponta, para o começo. Se eu pegar e der um shift, o que é que vai acontecer com a minha lista? Ele retira do começo. O pop retira do final e o shift retira do começo. Se eu fizer um shift de novo, insere no começo. Ó, da mesma forma que o pop retirava e devolvia, o shift também retira e devolve. Por exemplo, se eu fizer agora valor, recebe L.shift. E se eu perguntar o que é valor, ele vai dizer que valor é 3. E se eu perguntar quanto é o L, ele vai dizer que é o 4, 5, o 6 e o 7. Se eu quiser inserir agora no começo, quero colocar o 0 na primeira posição, eu vou usar o que agora? Shift. L.unshift 0. Então a sequência é essa daqui. Se você tem uma lista, tudo bem? Com vários elementos, você insere no final, desculpa que vocês não estão vendo, né? Você tem uma lista com vários elementos, você insere no final com o método push. E você remove do final com o método pop. Você insere no começo com o método unshift e você retira do começo com o shift. Beleza? Só lembrando que tanto o pop quanto o unshift, eles não só removem, eles removem e devolvem. Então, bora voltar lá para o nosso código. Ok? Então, se a minha lista é uma lista de espera, como é que eu faço para inserir uma nova pessoa que chegou na lista de espera? Seria qual método? Seria espera, ponto, push, porque ela acabou de chegar. Na verdade, ela acabou de chegar. Então, a minha pessoa vai para o final da lista, como pessoa. E se eu quero remover uma pessoa da lista de espera e quero colocar no caixa 2, qual seria a minha operação? Partes por partes. Quero tirar quem está na frente da lista de espera. Seria o quê? Espera, ponto, shift. Isso daqui é a pessoa que vai sair, né? Por exemplo, o que saiu. Saiu. Espera, ponto, shift. Quero colocar ele no caixa 3. Então, o que é que eu faço? Caixa 3 recebe, saiu. A pessoa que saiu é quem eu vou colocar no caixa 3. Tiro da fila de espera, mas eu tiro da... Pode fazer direto. Mas eu tiro da frente e coloco no caixa 3. Só que eu posso fazer direto, né? Porque é um processo de atribuição. Eu posso tirar daqui e colocar diretamente aqui. Ok? Então, conceitos feitos. Bora para o código. Então, esse daqui a gente vai implementar do zero. Não tem modelo. Justamente porque é importante, quando vocês estiverem aprendendo qualquer conceito e estiver inseguro, manipular o conceito inteiro. Tá? Uma coisa que talvez não tenha ficado claro. Os rascunhos, eles servem para economizar tempo. Porque depois que você já sabe fazer aquela coisa, criar o get, criar o set, criar a variável, público e privado, às vezes é um saco ter que ficar fazendo várias vezes a mesma coisa que você já sabe fazer.
Mas quando você está tentando manipular, às vezes, a coisa pela primeira vez, a melhor forma é cria do zero e vai testando na mão. Até você sentir segurança de que, beleza, eu sei fazer isso. Então, se você tivesse que manipular já numa estrutura onde já está tudo mais ou menos feito, fluiria mais fácil. Então, bora criar a nossa pessoa. Esqueci meu mouse lá no quadro, lá dentro. Então, bora criar a nossa pessoa. Vamos colocar aqui. Puxa para mim, por favor. Muito obrigado. Esse que tem aqui ligado. Ai, amigo. Ai, meu carregador. Então vamos para o 09 Bodega. 09, semana 09 já. Acho que é 037. É 09 Bodega. Ok, vamos encaixar tudo aqui no cantinho para a gente fazer em pedaços. Beleza, aqui. Pronto. Então, tirar isso daqui, abrir isso daqui, dar espaço para caber tudo na tela. Ok, então vamos lá. Não. Tá, então se você não sabe ainda criar as classes, colocar os atributos público e privado, faça do zero. Tudo bem? Porque isso você aprende, no projeto você já pegou o macete. Agora, se você nunca fez, ele vai ficar, vixe Maria, será que eu sei fazer? Será que eu não sei? Então, tenta fazer primeiro, tá? Então, bora lá. Bodega, ponto. Quando eu escuto o termo bodega, eu lembro de quando eu era pequenininho, pivetinho, e lá perto de casa tinha uma bodeguinha, aí a gente comprava piper 3 por 10. Então, quando eu tinha uma moedinha que eu podia ir lá, ou então quando tinha o troco do pão e meu pai deixava, eu comprava uns piperzinhos 3 por 10. Alguém pegou essa época, vocês nem sabem o que é isso, né? 3 por 10, você nem imagina o que é isso, hoje é 1 é 25. Né? Hiper é um bombonzinho verde. Mas o nome era Piper. Então, bora lá. Eu vou criar a pessoa, bora comigo. O que é que significa esses quadradinho vermelho e quadradinho verde? Verde e vermelho. Vermelho significa privado e verde significa público. Exato. O quadradinho está relacionado a atributos e o redondo métodos. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Não. É assim, ó. O preenchido é métodos e o vazio é atributos. Preenchido é métodos, vazio é atributos. Então, se eu tivesse um atributo público, ele seria uma bolinha verde aberta. Símbolos. Então, bora lá. Eu tenho, primeira coisa, é o nome da pessoa. Como é que eu declaro que é privado? Private. Nome, que é uma string. Construtor. Quando você tem o mesmo nome da classe no método, é porque esse método é o construtor. No ML, é assim que a gente representa, tá? No JavaScript, no TypeScript, a gente usa a palavra constructor. No Python, a gente usa a palavra init. Por exemplo, C++ e Java, você usa exato o mesmo método. O importante é você entender o conceito. Então, quando você acha pessoa aqui com o mesmo nome da classe, significa que isso é o construtor. Cadê o construtor desse aqui de baixo? É mercantil. Tá? Então, a gente aqui vai fazer o toString, getNome, setNome. Então, o constructor vai receber o nome que vai ser um string
e não vai retornar nada, porque construtor não recebe nada, e faz a atribuição. Desse.nome recebe nome. Beleza. Vamos para o toString. Public. O construtor também pode ser público, tá? Eu só esqueço de colocar. Public toString. Normalmente a gente diz que isso é visibilidade de pacote. Então, por exemplo, se você tivesse várias classes no mesmo pacote, elas se enxergariam na visibilidade de pacote. Mas o público garante que ele é visível, inclusive, para classes fora do pacote. Como a gente não vai fazer pacotes aqui, tanto faz usar como não usar, mas conceitualmente eles são diferentes. Então, vamos só retornar o nome diz. Não, ela está aqui, só não apareceu por causa do... Tá vendo? Não, ela existe, mas está escondida. Eu queria dar um jeito de tirar esses números daqui do VS Code, mas eu não achei nenhuma extensão que tirasse para ganhar espaço. Então, eu tenho toString, não, eu tenho, como é? O getNome, que retorna this.nome, e eu tenho public, getNome retorna uma string, e o setNome, que recebe um valor, que é um string, e faz o this.nome e recebe velho. Só implementação seca, sem nada de relevante, só para a gente manipular um objeto. Porque para não ter que fazer com um vetor de strings, que aí você não precisaria dar um new no objeto, a gente colocou pessoa só para ter um objeto para manipular, tudo bem? Então, eu não vou esperar vocês copiarem, sinto muito, porque senão a gente não consegue fazer a aula toda dentro do prazo, tá? Desculpa. Então, hoje a gente vai para a aula teórica, outro dia a gente faz, tira dúvida e tal. Então, vamos tentar acompanhar na medida do possível. Então, bora lá. Para os caixas, classe mercantil, que é uma bodega. A nossa bodega, ela tem os caixas, tá vendo aqui? Caixas também é privado, então vamos aqui colocar como private. Eu tenho duas formas de representar uma lista em TypeScript. Ou eu poderia fazer assim, por exemplo, number, assim, ó, tá vendo? Então eu diria que isso aqui é uma lista de números. Ou também, igualmente, da mesma forma, array de number. Agora eu estou dizendo que isso daqui é uma lista de números. Duas formas de fazer a mesma coisa, só que com sintaxes diferentes. A questão é que eu não consigo fazer uma dualidade, tá vendo aqui, ó, pessoa ou nulo, a não ser que eu use o modelo das patinhas. Então, no modelo das patinhas, eu posso dizer que o meu caixa, ou ele vai ter uma pessoa, ou ele vai ser nulo. Então, com aquele modo de arrayzinho, eu não consigo dizer isso. E a lista de espera, o pessoal que está esperando, também vai ser um array. Só que não faz sentido eu dizer que tem uma posição dentro da fila de espera que é nulo. Porque quando eu pego alguém, a fila anda. Tudo bem? Faz sentido conceitualmente para vocês? Então, nunca vai ter uma posição nula dentro da lista de espera. Mas, professor, e se a lista estiver vazia? Significa que o tamanho dela é 0. Nulo significa dizer que a lista tem uma posição, por exemplo, tem 2 elementos, e esse elemento é nulo. Então, por exemplo, nos caixas, eu posso ter um caixa com 2 caixas de tamanho 2, significa que cada uma dessas posições pode ter uma pessoa ou não. Mas se a fila de espera tem tamanho 2, então, obrigatoriamente, são 2 pessoas. Tudo bem? São 2 pessoas. Então, bora agora criar a nossa bodega. O construtor é constructor. O construtor, ele vai receber a quantidade de caixas. Quando vocês forem fazer uma atividade, por exemplo, nas atividades antigas que vocês ainda estão atrasados, em todas as atividades eu coloquei agora um monte de descrições, tá certo? Para facilitar a explicação. Então, as explicações que eu estou fazendo verbalmente aqui estariam, por exemplo, aqui, ó. Inicializa os caixas com quantidade de caixas, posições igual a
nulo. Inicializa esperando como uma lista vazia. Então, eu não vou ficar trabalhando aqui, porque eu estou aqui explicando para vocês, eu vou ficar olhando para o diagrama que ele é visualmente mais agradável. Mas se vocês forem fazer, vocês podem olhar as descrições. Então, vamos lá. Para criar a nossa bodega, o nosso banco, eu preciso saber quantos caixas o banco tem. Porque esse valor ele vai ser fixo até o final. Ok? Primeiro, vamos criar os vetores. Como é que eu crio o vetor? Des.caixas recebe vetor. Ou eu posso fazer assim, ou eu posso fazer com um new array. Tanto faz. Isso é o que a gente chama de açúcar sintático. Açúcar sintático é uma forma como a linguagem te dá de escrever menos, mas fazendo a mesma coisa. Ok? Então, os dois, eles são a mesma coisa. Você não precisa colocar os tipos de novo. Porque quando você definir os tipos aqui em cima, na hora que faz isso, ele entende que isso que você está criando é uma lista de pessoas. E ele entende que esse novo array que você está dando é um array de pessoas ou nulos. Pode atribuir 0 em cima e depois por cima. Das atividades antigas. Tá. Algumas a gente tem que iniciar. Tudo bem, você também podia ter feito aqui em cima. Eu podia ter feito isso daqui. É isso, pode? Pode, eu também podia ter feito isso daqui. Eu faço no construtor para a gente lembrar de inicializar tudo. Tá? Porque se você não inicializar, na hora que você tentar fazer isso, ó, des.espera.push e colocar alguém, se você esquecer de inicializar, o que, é que vai acontecer aqui? Ele vai disparar um erro maluco porque você está tentando chamar o método de alguém que não existe. Alguém que não existe não tem método. Então ele vai quebrar. Tá? Então sempre lembre de inicializar tudo. Só que a gente tem conceitualmente duas coisas diferentes. A lista de espera é para começar vazia. Porque não tem ninguém dentro da lista de espera. Mas os caixas não são para iniciarem vazios. Se você tem 3 caixas, como é que o caixa deve inicializar? Com quantos nulos dentro? 3 nulos, exato. Então, inicializar os caixas não é só criar a lista de caixas, mas também colocar vários valores nulos correspondente à quantidade de caixas que eu tenho. Porque o que é que significa que o array de caixas tem 5 posições? Significa que eu tenho 5 caixas. Como não tem ninguém dentro dos caixas, como é que eu faço para inicializar essas posições? Colocando nulo para todo mundo. Então, como é que eu faço agora para inserir vários nulos dentro dos caixas? Eu podia usar o fio, né, para fazer de um golpe só, mas se eu fosse fazer manualmente, eu precisaria de quê? De um laço. Foi péssimo. Senti agora o cowboy. Não, precisar de um laço. Um laço fazendo várias vezes a mesma coisa, que seria o quê? Inserir nulo dentro da lista de espera. Então, i começa em 0, i menor do que quantidade de caixas e mais. O que é que eu vou fazer aqui? For range. Só que o teu caixas não tem posição. O teu caixas começa vazio. O que você quer é inserir nulo para ele crescer. Porque depois que ele tiver do tamanho fixo, ele não muda mais. Então, o que você quer é que ele cresça. Des.caixas.push. O que é que eu insiro? Nulo. Então, pronto. Se era para a tua bodega começar com 5 caixas, você fez o push de 5 nulos. Agora ele tem 5 posições. Agora que ele tem 5 posições, você conseguiria mandar uma pessoa para caixas posição 3. Porque posição 3 existe. Antes de você inserir os nulos, você não poderia mandar caixas para posição 3. Por quê? Porque a posição 3 não existe, o teu caixa está vazio. Ok?
Vocês não têm noção como é difícil dar aula remota. Porque, assim, a gente tem uma compreensão do feedback só olhando para o rosto de vocês. Mas no remoto é péssimo. Porque a gente precisa perguntar e ficar feitado as tardes, esperando que alguém diga, pessoal, entendi, não. Então, por isso que é ruim, por exemplo, o pessoal que está na última fileira. Eu estou ignorando vocês 3 últimos. Vocês podem estar viajando na maionese, mas eu não consigo enxergar. Então, por isso que normalmente eu gosto quando vocês ficam mais para cá. Bora lá. Então, inicializado, qual seria o próximo passo agora? Hã? Não, mas tudo bem, mas qual seria a primeira coisa mais importante de tudo, agora que você inicializou? Mostrar. Que a partir de agora você vai começar a fazer as coisas e você quer ver o que, você está fazendo. Então, a próxima coisa seria mostrar os elementos. Então, vamos aqui. Ó. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um public toString que me retorna uma string. Então, eu poderia fazer só assim. Ó. Returne des.caixas. Assim, né? Não vai ficar boa a visualização e a gente vai ter que começar a mexer nisso. Por exemplo, se eu colocar aqui os caixas, aí eu vou colocar assim, tem que diminuir, tá? E aí eu coloco des.caixas, e aí eu coloco mais fecha, aí eu dou um /n, e aqui agora eu vou colocar quem é que está na espera, e eu vou abrir de novo. Aí eu vou mostrar quem está na fila de espera. E aí eu vou fechar de novo e pronto. Tá aqui, só imprimir os 2 vetores do jeito que eles estão. Só que isso não vai funcionar porque são vetores de objetos. Hã? Dentro da string. Ó, aqui é o primeiro string, que é os caixas. Aí aqui é a segunda, que seria a variável. Depois é a quebra de linha. Depois é a espera. Eu quero que fique em cima do outro. Para a gente entender o povo chegando na fila de espera e depois indo para os caixas. Tá? Vai ficar feinho, aí tudo bem. Aí a gente vai melhorando, tá? Importante é incrementar. Então, só para seguir o padrão, vou criar aqui uma function main. E aqui embaixo eu vou chamar. Lembrando que o meu ponto de entrada do código é esse. E aí ele vai entrar na função e começar a rodar a função. Então, vou criar a nossa bodega. Seja bodega, recebe uma nova bodega. E aí eu vou criar a bodega com 3 caixas. E aí eu vou mandar mostrar a bodega. Console.log mais bodega. Só lembrando que se você não fizer isso, ele não invoca o toString. Ó, vou deixar a bodega aqui. Ó. Ele não vai invocar o toString e vai chamar o método de mostrar padrão, que é mostrar todos os atributos. Então vamos rodar isso daqui na mão. Eu vou rodar usando o ps node bodega.ts. Olha o que é que ele está mostrando. A minha lista de espera, que está vazia, e os caixas que tem o quê? 3 nulos. Você não tem como mudar essa visualização, que essa é a visualização padrão TypeScript. Se você quiser mudar, você tem que mandar ele imprimir o seu toString, porque o seu toString se implementa do jeito que você quiser. Doeu meu dedo aqui. Só que quando você mandar mostrar o seu, olha como você vai ficar feio. Ué, por que que não está mostrando nada nos caixas? Porque não tem nada para mostrar. Ia ser tão bom se quando ele tivesse vazio, ele mostrasse que está vazio, ao invés de simplesmente não imprimir nada. Ué, vamos começar a mexer. Então, ao invés de imprimir os caixas assim, ó, tá vendo aqui? A gente podia fazer manual ou automático. Eu vou primeiro fazer manual. Então, eu vou fazer etapa por etapa.
Então, eu fazer assim, a minha saída começa com isso. Des.caixas. Aí depois eu vou botar cada uma das pessoas para aparecer lá no caixa. Aí depois eu coloco o vetor de espera. Ou etapa por etapa. Saída mais igual. E aí no final, saída mais igual. Tá vendo? E no final eu retorno a saída. O que é que está faltando agora? Inserir as pessoas do caixa. Ué, como é que eu faço para passear por todas as pessoas? Vou precisar fazer um laço. Aqui eu não preciso dos índices, né? Então eu simplesmente poderia fazer para cada pessoa de desponto caixas. Para cada pessoa dos caixas. Como é que eu sei se essa pessoa existe? Como é que eu sei que ela não existe? Se pessoa for igual a nulo, é porque ela não existe? Se ela não existe, o que é que eu vou mandar para a saída? Saída mais, vou mandar assim, ó. Mais, mandar 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Tudo bem? Mas se ela existe, o que é que eu vou mandar para a saída? Hã? Não, eu estou montando a saída. Eu estou pegando um string, um texto, e estou jogando as coisas para dentro desse texto. O texto da pessoa. Então, seria o pessoa. Pessoa não tem o método toString já? Na hora que eu somar isso daqui com o texto, não vai chamar o toString da pessoa? Então, vai estar chamando o toString da pessoa. Hã? Porque a pessoa não é um atributo da bodega. A pessoa aqui é um parâmetro do for, do laço, para cada pessoa nos caixas. Se essa pessoa que eu peguei do caixa, né, ou então para cada lugar do caixa, para cada elemento do caixa, talvez... Eu entendi, é porque eu faço elemento. Tudo bem, então vamos usar elemento. Talvez elemento seja até melhor, porque você não sabe se tem uma pessoa, não é verdade? Para cada elemento do caixa, se esse elemento é nulo, é porque não tem uma pessoa. Você imprime vazio. Mas se não é nulo, é porque tem uma pessoa. Então você pode imprimir essa pessoa. O que é que vai ficar faltando aqui? Só um separadorzinho, né? Porque senão vai ficar tudo colado. Vai ficar tudo colado, então eu vou dar só um espacinho aqui entre um e outro. Tudo bem? Então, bora ver como ficou a nossa nova visualização. Ó, legal? Tá vendo? Por que ele está imprimindo os quadradinhos ao invés de não imprimir nada? Porque eu mandei ele verificar o que? Se fosse nulo, ele imprime os quadradinhos. Se não, ele imprime a pessoa. Então, parte 1, visualização, confere. Parte 2, o que, é que a gente tem que fazer agora? Inserir a pessoa no banco. Para botar a pessoa no banco, a gente vai para qual método? Chegar. Chegar, coloca a pessoa. Chegar, coloca a pessoa, adiciona um cliente na fila de espera. Então, a gente vai lá para o método chegar. Public chegar. Chegar recebe o quê? Uma pessoa. Faz sentido ser pessoa ou nulo? Não faz sentido nenhum. Porque se é nulo, não chegou em ninguém. Beleza. Como é que eu boto essa pessoa na fila de espera? Lembra de tudo que a gente viu lá no desenho, tá? Como é que eu boto alguém no final? Push. A pessoa vai ser uma pessoa. Ela está acertando, né? A classe da pessoa. Não. Ele está dizendo que essa variável é do tipo pessoa. Então, se eu tentar passar um porco para o método chegar e der 1000 porco, ele vai dizer, olha,
o meu método só está preparado para receber variáveis do tipo pessoa. Ou então, se eu tentar mandar um número para dentro do método chegar, ele vai dizer, ei, o método chegar só sabe receber pessoas. Então, eu não vou saber receber um number ou um string. Para isso que serve essa validação. Entendeu? Então, por exemplo, está aqui a bodega. Lembra que eu botei um 3? O que acontece se eu colocar 3? Ele vai dizer, ei, isso é um string. Eu só sei receber números. Então, na hora que eu estou recebendo uma pessoa, ele vai validar e verificar se o objeto que está sendo passado é uma pessoa, senão ele vai estourar lá do outro lado. Como é que eu boto no final da lista de espera? Push. Eu vou colocar quem? Pessoa, que foi o parâmetro que eu recebi. Ué, como eu já estou mostrando lá no meu toString, isso aqui deveria ser suficiente. Então, agora que eu criei minha bodega, como é que eu faço para, aqui na main, adicionar o Mário dentro da bodega? Eu vou chamar o que aqui na main? Bodega, que é o meu objeto, ponto, chegar. Vai chegar o que? O Mário, assim? Não, porque Mário não é uma pessoa. Como é que eu faço para criar uma pessoa? New pessoa, e essa pessoa vai ter o nome Mário. Que são só pessoas que entram na bodega. New pessoa, Mário, para dentro da bodega. Depois do Mário, eu vou adicionar o Luigi. Tem que ser só com 5 letras, tá? New pessoa, para ficar bonitinho. Luigi. Eu sei que não se escreve assim, mas para ter 5 letras vai ser assim. É assim também? Ah, por causa dos encanadores. Qual o nome da princesa? Peach. Peach? Tem 5 letras também, tá? A princesa também vai. A princesa também foi. Então, cadê a nossa bodega? É para ter agora o Mário, o Luigi e a princesa. Mário, Luigi e princesa. Beleza. O que acontece se ao invés de inserir no final da fila, eu inserisse no começo da fila? O que seria... O que sairia aqui? Peach, Luigi e Mário. Porque se eu estiver inserindo no começo, na verdade, então o Mário... Aí depois do Luigi, o Luigi fica na frente, depois a princesa fica na frente. Tudo bem? Só que a gente não quer. A gente quer que quem chegue no final. Então vai ser um método push. Ok. Eles já chegam no banco. Agora eu tenho que chamá-los no caixa. Então, public chamar. Para chamar no caixa, eu tenho que dizer quem foi o caixa que chamou. Não é assim? Você fica lá na fila e aí aparece vermelho, né? 7. Aí você vai lá no caixa 7. Pronto. Beleza. Como é agora que eu tiro a pessoa que está na ponta da fila e jogo no caixa 7? Primeiro tem que tirar quem está na ponta da fila, né? Que seria o quê? Ponto. Espera, ponto. Pop. Pop retira do fim da fila. Eles entram é o shift. O unshift coloca, o shift retira. Então seria o shift. Ó, na dúvida, é só botar o mouse em cima. Ó. Remove o primeiro elemento do array e o retorna. Ok? Então, a princesa, que eu estou tirando, né? Espera, ponto, shift. Ok, princesa, ó, na pessoa, né? Pessoa eu estou tirando do começo da lista. E aí agora eu tenho que mandar ela para o caixa. Como é que eu coloco ela no caixa, posição índice? Ponto, caixas. Como é que eu coloco ela nesse índice? Posição índice recebe essa pessoa. Não foi isso que a gente viu lá no texto? Eu tiro ela do começo da fila
e coloco ela dentro do desse caixa. Ué, o que é que ele está reclamando aqui? Ele está dizendo, ei, filho, ó, isso daí pode ser pessoa ou undefined. Ué, por que pessoa é pessoa ou undefined? Por que o shift me retornaria um undefined? Não, calma, vamos lá. Olha só para o shift. Espera ponto shift, pegar e devolver a primeira pessoa da fila, pode te retornar pessoa ou undefined. Em que caso ele retornaria undefined? Se não tiver vazio, se tiver vazio. Então aqui ele já está te avisando, ei, cara, talvez o shift esteja puxando de uma lista vazia. Então, isso daqui não vai casar com esse tipo. Porque o tipo aqui é pessoa ou nulo. Isso daqui é o quê? Pessoa ou vazio. Então, a gente poderia, já que o nosso objetivo primeiro é fazer funcionar, só ignorar o erro. Entendeu? Porque lembra, o objetivo primeiro é imaginar que tudo vai dar certo, o caixa existe, o caixa não tem ninguém, a fila de espera existe, e você faz funcionar. Depois que você fizer funcionar, aí você começa a colocar as restrições. É muito mais fluido do que o contrário. Você começa a botar 500 mil restrições e depois você nem sabe se você consegue fazer funcionar. Tá? Então, lembra como é que eu faço para forçar a dizer que esse cara aqui existe? Como é que eu faço? Eu coloco um asterisco. Então, o asterisco não, a exclamação, ela garante que esse negócio aqui existe. Exclamaçãozinha ali no final. Então, aí, porque é uma informação que a gente usa pouco e na aula são tantas informações que a gente acaba ignorando, né? Tudo bem, ó. Quando você quer garantir, tipo assim, ó, eu garanto que vai ter alguém que não vai ser undefined, você coloca a exclamação. E aí ele vai pelo menos parar de reclamar. Porque o nosso objetivo agora é fazer funcionar. Depois a gente vai lidar com todos os problemas, que é lista vazia, caixa não existe, caixa tem alguém. E agora, só para dizer que deu certo, eu vou retornar true. Então, nosso método, se tiver funcionado, vai tirar a pessoa da fila de espera e colocar nesse caixa. Então, vamos lá. Então, agora, eu quero chamar a primeira pessoa da fila de espera para o caixa do meio. Qual seria o meu código? Bodega.chamar. Quem seria o caixa do meio? Posição 1? Perfeito. Agora eu vou fazer de novo. Bodega.chamar. O caixa da ponta seria o caixa 2. Vou colocar um caixa mais para ficar melhor. 4 caixas. Então, o caixa da ponta seria o caixa 3. Então, vamos ver se agora tem o Luigi. Olha que legal. O Mário está aqui e o Luigi está lá na ponta. E a princesa está esperando. Ok? Funcionar, está funcionando. A prova de falhas? Não. O que acontece se eu chamar a pessoa bodega.chamar no caixa 1? O que vai acontecer? Falhar não. Vai funcionar? Vai sumir, né? Cadê o Mário? Cadê o Mário? O que aconteceu com o Mário? Ele não estava no caixa 1? Ele foi substituído, porque o que é que o teu método faz? Pega quem está lá na fila de espera e joga dentro do caixa. Como você não validou nem verificou nada, você pegou quem estava da fila de espera e jogou dentro do caixa. Então vamos resolver isso, não é para isso acontecer. Então qual é o teste que você faz? Primeiro, os erros. O que é que vai dar errado? Qual é o erro que você quer catar aqui? Você quer saber se o caixa tem alguém. Se tem alguém, vai dar errado. Como é... Vai fazer o controle daí, seria para o 7? Hã? Não vai para o 7? Não. Como é que você verifica... O 7 é para o mapa. O vetor você pode fazer a atribuição direta. Como é que eu sei que nesse caixa tem alguém? Qual é o teste que eu faço? Des.caixas.
Não, desse ponto caixa são todos os caixas. Eu quero saber se nesse caixa, nesse índice, tem alguém. Nesse índice, como é que eu sei que tem alguém? Diferente de nulo. Porque se ele fosse igual a nulo, ele estaria vazio. Se ele tem alguém, então, console.log, falhou, caixa ocupado. E aí eu tenho que lembrar de quê agora? Retornar. Porque se eu não retornar, ele continua a execução. Achou o erro, emitiu o erro, pegou o beco. Então pronto. Agora a princesa não vai mais ocupar o lugar do Mário. Caixa ocupada e a princesa continua aqui. Outro erro que poderia dar. O que acontece se você chamar mais gente do que tem na fila? Vamos testar, ó. Eu vou chamar a princesa agora no caixa 2 e vou chamar alguém no caixa 0. Bodega.chamar no 0. Alguém consegue imaginar o que vai acontecer? Quando você chamar alguém que não existe? Undefined, mas undefined onde? Porque na hora que o teu shift puxar, ele vai puxar undefined. E onde é que ele vai colocar esse undefined? No caixa. Olha que legal. Ué, quem é que está no caixa 0? Undefined. Por quê? Porque você não verificou se tinha alguém para chamar. Então, como é que eu faço para impedir isso? Antes de chamar, eu preciso verificar se tem alguém. Como é que eu verifico se tem alguém? Se tem alguém na fila de espera. Se o quê? Se o tamanho, é só olhar para o tamanho da fila, a quantidade de elementos, né? Se desse ponto espera, ponto, length, for igual a 0, então é porque não tem ninguém. Se não tem ninguém, console.log, fila vazia. E o que é que falta fazer? Pronto. Agora eu não consigo mais puxar uma pessoa que não existe. Alguém consegue enxergar mais algum erro legal? Hã? Perfeito, um caixa que não existe. Agora eu falei o seguinte, eu vou adicionar o Davi na fila, a bodega.chegar, new pessoa. Eu cheguei lá para ser atendido e aí apareceu no visor. Davi chamando no caixa 20. Alguém consegue imaginar o que vai acontecer? Lembra? Ele é bem promíscuo. Então, quando ele tentar acessar o caixa 20, o que é que vai acontecer? Ele cria o caixa 20. Então, ele vai criar um monte de gente até o caixa 20. Olha como é que vai ficar a bodega. Davi foi chamado no 1. Davi foi chamado no 0. Verdade. Eu não chamei o Davi. Ué, por quê? 3, 20. O que deu errado? Por que o Davi não está sendo chamado? Caixa ocupado. Meu bem, esse caixa ocupado. Não, peraí, tá alguma coisa errada. Por que tem o caixa ocupado? Ah, porque ele deu isso daqui, ó. Caixas índice é diferente de nulo. Caixas índice é diferente. O caixa nem existe. Ué, vamos consertar. E o caixa de definido é diferente do nulo. Ah, é verdade. Na hora que ele tenta pegar, ele roda undefined, não é isso? E aí ele dá diferente de nulo. Invocado. Como é que eu ajeito isso? Como é que eu sei que a posição não existe? É só ver se não é válido. O que seriam as posições válidas?
Entre 0 e menor do que size. Quais seriam as posições inválidas? Se for menor do que 0 ou maior ou igual a caixas.length. Se isso acontecer, cansado já. Console.log feio índice inválido. Return false. Então pronto, tudo que a gente podia fazer em relação a chamar no caixa, a gente fez. Agora a gente vai finalizar o atendimento. Para finalizar o atendimento, eu preciso tirar a pessoa de dentro do caixa. Public finalizar. Não. Índice. Como é que eu tiro a pessoa de dentro do caixa? Imaginando que ela existe, caixa existe e tudo mais. Tudo de bom aí no mundo. Como é que eu tiro essa pessoa de dentro do caixa? Não é pop, que os caixas não vão diminuir. Como é que eu tiro? Shift não, tu vai arrancar o caixa junto? É só rebolar, adoro rebolar. Desconto caixas na posição. E se recebe nulo, ou seja, acabei de tirar o cara de lá. Então, quem é que eu vou tirar agora? Vou tirar a princesa, porque ela foi atendida muito rápido. A princesa foi para o caixa 2. Então, eu vou lá e bodega.finalizar 2. Então, a princesa para ter ido embora. Cadê você, princesa? Princesa foi embora. O que acontece se eu tentar tirar alguém que não tem um caixa? No caso aqui não vai acontecer nada, na verdade. Se a pessoa não tem nada e eu mando finalizar, vai continuar sem nada. Então, não dá erro nenhum. E pronto. Todas as partes interessantes da atividade acabaram. Agora a gente vai começar a esculhambação. Entendeu? Esculhambação. Que acontece aqui todo dia, mas que eu vejo na minha janela ali, aquela fila da bodega ali, da fila do ônibus. Entendeu? Vocês nunca viram o povo furando fila não ali na fila do ônibus? Horrível. Então bora furar a fila. Furar a fila. Para furar a fila, você precisa de duas coisas. Você precisa de um furão, que é a pessoa que vai furar, e o besta, que é a pessoa que vai deixar ela entrar na frente. Sim ou não? Rapaz, vocês estão todos se identificando, eu tenho certeza. Professor, eu vejo isso todo dia acontecendo. Entendeu? Para furar a fila, você tem que ter um furão e um besta. Mas vamos lá. O que a gente vai precisar aqui? A gente tem que descobrir se o besta está na fila de espera. Oi. Porque eu não tenho o objeto do besta, eu só tenho o nome dele. O besta já está lá na fila de espera. Então, o furão é uma pessoa que está tentando entrar. O furão está lá procurando o Fernando, entendeu? Se ele achar o Fernando, ele vai para frente do Fernando, não é assim que funciona? Infelizmente. Ok? Então, porque, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó. Não. Esquece, eles não foram chamados no caixa ainda, tá bom? Então chegou todo mundo. O Davi, ele, ao invés de o Davi querer chegar, o Davi vai querer furar fila. Tudo bem? Só que o Davi, ele vai para frente do Luigi. O objeto do Luigi já está dentro da fila. Eu não vou dar uma nova pessoa. O que é que eu vou fazer? Eu tenho o nome do Luigi, eu vou passear na fila de espera procurando pelo Luigi, e se eu encontrar o Luigi, eu entro lá. Diz. Ok. Agora, as manipulações que a gente tinha não são suficientes, porque a gente sabia inserir no final, inserir no começo, remover do final e remover do começo. O que a gente vai ter que fazer agora? Inserir no meio da fila. E aí a gente vai lá pesquisar. Se a gente fosse pesquisar lá no
Na internet, você poderia colocar lá na internet inserir no meio da lista em JavaScript. Lembrando que TypeScript e JavaScript são a mesma coisa. Olha que legal, não acredito, que é logo o primeiro link, rapaz. Ó. Vamos lá. Se você quiser, aí vai dizer assim, adicionar no final, push, adicionar no começo, shift, adicionar no meio, usa o splice. Aí você sabe ler, você continua lendo, blá, 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 blá. E, beleza, splice é justamente o que eu quero. Splice vai ser usado para alterar o conteúdo, removendo, substituindo ou adicionando. Eita, pleura. Bora lá. Vamos lá. Para adicionar, você vai passar a posição inicial, o 0 e um novo elemento. Aí o que é que vocês perguntam? Para que serve esse 0? Se quisermos somente adicionar, vamos passar o 0, instruindo o splice a não remover. Então aquele 0 diz quantos elementos eu vou remover. Bora testar. Então vamos fazer aqui a minha lista. Seja a minha lista 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então se eu fizer lista.splice, vou colocar na posição 1, ou seja, não é no primeiro, porque o primeiro é o 0. Na posição 1, eu não vou remover ninguém e vou adicionar o 9. Então, como é que vai ficar o meu vetor agora? 1, 2, 3, 4, 5, vai ficar o quê? 1, 9, que entrou aqui no meio, né? 2, 3, 4, 5. Eu não estou removendo ninguém. Então, se eu mandar mostrar a lista, 1, 9, 2, 3, 4, 5. Sucesso. Se eu quisesse agora substituir o 9, eu vou pegar, tirar o 9 e colocar o 7. Eu faria o quê? O meu splice, ainda eu quero na posição 1, que é que está o 9, mas eu quero retirar o 9. Então eu digo que eu quero retirar quantos elementos? Um elemento. E eu vou colocar aqui nesse lugar o 7. Então vai ficar o quê? 1, 7, 2, 3, 4, 5. Beleza, eu já sei inserir no meio da lista. O que é que me falta agora? Descobrir onde. Onde é que está o besta? Então, bora caçar o besta. Cadê? Não é esse daqui, não. O método, acho que é esse daqui, pronto. Bora caçar o besta. Para caçar o besta, o que é que você vai ter que fazer? Assim, claro que a gente tem métodos de pronto, de find if, de usar lambda, mas na mão, na munheca, como é que você vai achar o besta aqui? Você tem que percorrer, né? Você precisa do índice. Ou você pode usar aquele para cada pessoa do vetor. Se você fizer cada pessoa do vetor e você achar o besta, você vai saber onde é que ele está para remover? Não. Então você vai precisar do índice. Então como é que eu faço com o índice? For, começando, seja igual a 0 e menor do que... Eu estou percorrendo qual? Espera, né? Porque depois que chegou no caixa não tem mais o que fazer. Espera, ponto, length e mais. Beleza. Como é que eu sei se a pessoa dessa posição é o besta? Se quem é a pessoa dessa posição? Ponto espera na posição I. Pessoa dessa posição é isso. Só que eu quero comparar, isso daqui é uma pessoa, isso daqui é um nome, uma string. Eu não posso comparar um objeto pessoa com um objeto string. Então, a partir da pessoa, eu vou ter que pegar o que dela? O nome. Como é que eu pego o nome? Ponto nome. Só que nome é privado. Como é que eu faço para pegar o nome? Get nome. Só que get nome é um método. Como é que eu faço para rodar o método? Casinha. Get nome. Então, a pessoa dessa posição, o nome dela é igual ao besta? Se for, eu sei que essa pessoa é o besta.
Se ele for o besta, como é que eu coloco o furão na frente dele? Qual é o método? Splice, né? Eu vou rodar o splice dentro da espera. Espera, ponto, splice. A primeiro parâmetro é onde? No I. Quantos eu removo? Min 1. E quem eu coloco? Não, o besta é quem eu estava procurando. É o furão. Depois que eu insiro o furão, eu preciso continuar o laço? Não. Então, como é que eu faço? Retorno. Se fosse um booleano, aqui eu retornaria... Aqui dentro eu retornaria true, para dizer que ele conseguiu furar a fila. E aqui, onde é que eu retorno falso, para dizer que ele não conseguiu furar a fila? É o else? Não, o else não faz sentido, né? Porque o else eu olho uma pessoa, não achei, já retorno. Não. Seria fora do for. Porque fora do for, eu sei que ele já olhou todas as pessoas e não achou o furão. Porque se ele tivesse achado o furão, ele tinha saído. Retorna false. Bora testar. Será que o Davi consegue furar a fila agora? Não. O Davi é para ir para frente. O Davi foi para frente do Luigi. Olha que sucesso, ó. Só que aí começou a dar uma confusão, quebra-pau danado, porque disseram que não podia fazer isso, entendeu? Que era ilegal, imoral. Todo mundo tinha terminado de sair da cadeira de ética lá com o avô e disseram que não pode, entendeu? Aí disseram, não vou furar a fila, eu vou guardar o lugar. Porque quando você guarda o lugar, a pessoa que estava guardando o lugar tem que sair quando o outro chega. Como é que eu tiro a pessoa? Porque até então a gente só colocou na frente, né? Aí é bem facinho, né? Depois que você entende o conceito. Como é que eu tiro a pessoa que estava lá guardando o lugar? Porque antes eu não tirava ninguém, só botava na frente. Agora, Então agora o que foi que aconteceu com o pobre do Luiz? O pobre do Luiz sumiu. Só que o pobre do Luiz tem que ir para casa no ônibus. Ele tem que sair, mas ele tem que ir para o final da fila. Então o que é que eu faço? Como é que eu boto o Luigi no final da fila agora? O splice, ele funciona da mesma forma que o pop e que o shift. Ele pega e ele devolve. Tudo bem? Só que ele não devolve como uma pessoa, ele devolve como um vetor, porque ele pode inclusive tirar mais de um elemento. Tudo bem? Então bora lá. Então o que eu tenho que saber? Quem foi que saiu? Quem foi que saiu, né? Ou na verdade, quem foi que saíram? Quais foram os que saíram? Porque o splice não retorna o vetor? Só que eu sei que tenho certeza que saiu um, né? Como é que eu boto o primeiro cara dessa lista de saíram para o final do vetor de espera? Espera, final do vetor. Push, o primeiro de saíram na posição 0. Então agora o Luigi, que estava na posição 2, deu lugar para o Davi e foi para o final da fila. Luigi é honesto, né? Porque eu paguei para ele. 2 tickets da Rio, mas nem existe mais ticket da Rio, né? Ai, cara. 2 tickets da Rio, cara. Ok? Agora, para terminar tudo. Então, pega o último neurônio que você tem e acompanha comigo o último método. Tudo bem? Oi. A parte do get, O que é isso daqui? Mas a pessoa já existe. O objeto pessoa já existe. Você pegou ele aqui. O que você quer é o nome dessa pessoa. Então, a partir do objeto, você tem que pular para o nome. Você pula do objeto para o nome com o get nome. Se por acaso isso daqui fosse público, você poderia acessar diretamente. Por exemplo, fosse público. Então, você não precisaria fazer o get nome. Você podia só usar o quê? Pessoa.nome.
Se por acaso, assim, eu acho isso daqui muito feio, tá, pessoal? Toda vez que eu vou fazer percorrimento, mesmo quando eu faço percorrimento por índice, eu acho muito ruim ficar usando índice. Então, normalmente eu salvo numa variável temporária. Eu faço isso daqui, ó. Seja pessoa, a pessoa que está nessa posição. E aí fica mais fácil de usar assim, ó. Porque senão é muito ruim ficar usando via índice o tempo todo. Tá? Então, ó, se o nome dessa pessoa for igual ao besta, eu tiro essa pessoa e mando ela para o final da fila. Agora, o último lixinho, tá? Se uma pessoa desistir, só que agora é uma pessoa do caixa, estava no meio do atendimento e aí, por acaso, gritaram lá de fora: teu carro está sendo roubado. Aí ele deixa tudo que ele tem e ele sai correndo. Ele não é finalizado o atendimento, tá certo? Desistir ou fugir, como é que vocês querem que seja o nome desse método aqui? É abandonar. Abandonar. O cara que estava no caixa vai pegar o beco. Nome. Por que esse método aqui é diferente desse outro? Nesse aqui a gente procurava a pessoa e inseria no lugar dela. Se fosse só para remover, era bem fácil, né? Eu fazia o quê? Descobria onde ela estava e dava só o splice. Se eu der só o splice, eu tiro ela. O problema aqui no abandonar é que eu estou nos caixas. E nos caixas, nem todo caixa tem uma pessoa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, quando você for andar nos caixas, i igual a 0, i menor do que des.caixas.length, length, e mais, você vai ter que ter um cuidado a mais. Eu vou fazer, length não, Carniça. Eu vou fazer desse formato aqui, tá certo? Para não ficar escrevendo o tempo todo o nome da variável, tá? Então, a pessoa vai ser des.caixas na posição i. Então, eu já pego o objeto aqui diretamente. Para não ter que ficar o tempo todo escrevendo descaixas na posição i, descaixas na posição i, descaixas na posição i. Aí eu coloco só pessoa. Será que eu posso fazer isso daqui? Será que essa pessoa, ponto get nome, ai meu Deus, pessoa.get, ele não vai deixar, porque ele é esperto. Sai do TypeScript, deixa eu errar. Será que pessoa.get nome é o nome da pessoa que tem que abandonar o posto? Por que ele não está me deixando fazer isso? Porque talvez esse objeto não exista. Se não existe, você pode pegar um nome de algo que não existe? Não. Então, antes de tentar pegar o nome, o que é que você tem que testar? Se ele existe. Ele existe se pessoa for diferente de nulo. Se isso acontecer, aí sim você pode pegar, você pode rodar, e tem igual demais aqui, né? Se ele existir, aí sim você pode colocar o get nome. Você vê que agora ele deixou de reclamar. Aquela interrogação era ele dizendo: ei, tem certeza que tu vai pegar o nome de uma coisa que tu não sabe se é válida? Só que a IDE aqui, o compilador já foi suficientemente inteligente para na hora que eu testei se era nulo, ele saber que isso daqui é válido. Beleza. Agora, sim, eu sei que essa pessoa dessa posição existe e tem o nome da pessoa que tem que sair. Eu estou nos caixas. Como é que eu tiro ela do caixa? Se eu tivesse na fila de espera, eu faria des.espera.splice na posição i remove uma pessoa. Isso seria a fila de espera, mas eu não estou na fila de espera, eu estou nos caixas. Como é que eu coloco o vazio no caixa? Colocando nulo, exato. Des.caixas na posição i recebe. Então, pronto. Não, porque se eu colocar nulo, não vai estar mudando nada. É como se eu pegasse essa referência aqui que apontava para a pessoa
e nessa referência que aponta para a pessoa, eu estou colocando nulo nela. Para mudar nos caixas, eu tenho que dizer que eu estou indo nessa posição do caixa e colocando nessa posição do caixa nulo. Entendeu? Então, que eu peguei o objeto que estava lá e guardei aqui. Se eu jogar nulo aqui, eu estou jogando nulo aqui e não no caixa. Então, basicamente, honestamente, a gente terminou 70% da matéria do semestre inteiro. O que é que vai fazer agora? Exercitar. Que a gente viu vetores, manipulação de objetos, nulos, vetores de nulos. Então já foi tudo. Por isso que eu digo que hoje é o ponto de inflexão. A gente fez toda aquela árdua subida, assim, com muito esforço até chegar aqui. A partir daqui, conceitualmente, não tem mais obstáculo. Porque vão ter os conceitos de OO, mas, assim, não envolve algoritmo, é tudo muito pontual. Então, por isso que eu digo, a inflexão foi aqui. Aguentou até aqui, está conseguindo fazer as atividades, mesmo que devagarzinho. O que é que não dá? Você está em qual atividade? Professor, eu estou no carro, eu estou quase terminando. Aí você me lasca, né, filho? Aí você me lasca. Por quê? É o que eu vou dizer. Aí eu vou até terminar a gravação agora.